As saídas temporárias, popularmente conhecida como saidinhas, estão fundamentadas na Lei de Execução Penal. O benefício visa a ressocialização de pessoas sentenciadas por meio do convívio familiar. Em regra, as saídas temporárias ocorrem em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Foi numa dessas saídas de Natal de 2012 que o presidiário José Cássio de Assis Silveira, de 54 anos, agrediu de forma covarde e brutal, ocasionando a morte da dona de casa Altiva Lopes Andrade, de 70 anos. O crime ocorreu na cidade de São Vicente. Agora, investigação policial, os detalhes de um crime. Olá, eu sou Silvio Dionísio, aqui é o canal Investigação Policial, os detalhes de um crime. Como mostramos aqui, hoje vamos falar sobre um crime que ocorreu em 28 de dezembro de 2012, aqui na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. E foi um crime que chocou toda a região, primeiro pela idade da vítima, né, e pela forma brutal. Mas o que deixou muito mais indignado os familiares foi a pessoa que matou. Era uma pessoa que era para estar presa, mas estava em liberdade, né? Como diz aí a nossa chamada, o indulto de Natal, conhecido como saidinha, colocou na rua uma pessoa que, segundo o histórico dele de crimes, ele estava cumprindo pena justamente porque cometeu um crime contra um idoso, uma idosa, e não se sabe qual é o recurso, qual é as artimanhas que se usa aí o poder judiciário para dar indulto para uma pessoa. Nós vamos falar com Vanessa Mariana Andrade, ela é filha da vítima e ela vai nos contar um pouco sobre a dona Altiva Lopes. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Dionísio. Tudo bem? Tudo bem. Poderia estar melhor, né? Pois é. Poderia estar melhor. Com certeza, né? E conte um pouco da sua mãe, fale aí quem era a dona Altiva Lopes. Ela estava prestes a completar 71 anos, né? Sim, completaria no dia 21 de janeiro, né? Ela sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhadora, porém era uma mulher caseira, sabe? Ela trabalhava em casa mesmo, no princípio da sua carreira, dando aula de corte e costura. Foi uma excelente costureira, né? Referência aqui em Santos. Na verdade é em Santos, porque posterior a gente veio a São Vicente. Uma avó dedicada, amiga de todos. Então, assim, entre os amigos, entre os vizinhos, era uma pessoa muito querida, muito amada. Não era uma pessoa de ficar envolvida em rodinhas. Era uma mãe zelosa, preocupada, uma avó, né, muito carinhosa, dedicada também. Ela se aposentou e, assim, ela saía, como de costume, né, para ir no centro, fazer alguma atividade normal do dia a dia dela, porém, no restante ela estava sempre em casa. E nesse dia, ela estava em casa no período da manhã, tinha acordado um pouquinho mais tarde, e foi onde tudo ocorreu, né? Mas era uma pessoa de muitos amigos. Certo. E quantos filhos, dona Altiva? Quatro filhas. Quatro filhas mulheres. E netas? 3 netas mulheres e 2 netos homens. E aí vocês, como eu coloquei aqui na chamada, né? Foi o último Natal em família, né? O crime ocorreu no dia 28 de dezembro. E o último Natal, como foi o Natal da família reunida? Foi muito bom, de muita união. A gente tinha se reunido porque ela queria comprar uma televisãozinha que ela tinha reformado a casa 2 anos antes, e ela queria colocar uma televisãozinha, um sonzinho na cozinha, que era onde ela costumava costurar, né? E a gente tinha feito toda uma surpresa para ela. Passamos momentos maravilhosos e já se preparando para o ano novo, né? Nós estávamos. E
alegria, né, para a próxima reunião, que não aconteceu. Quer dizer, a família nem nunca poderia imaginar que poderia ocorrer uma fatalidade dessa, né? De jeito nenhum, porque na família, graças a Deus, a gente somos todas pessoas de caráter, do bem, que trabalha. Então, assim, ela estava gozando de plena saúde, então a gente nunca ia imaginar passar por uma situação dessa. E ela vendia os produtos na casa dela? Sim, ela aposentou, né? Então, assim, como uma complementação de renda, vendia Avon, Natura, Boticário, mas assim, era uma coisa mais para quem já conhecia, para as clientes que ela já possuía de costura, né? Ela recebia, ela ela saía para vender ou ela recebia essas pessoas na casa dela? Não, na verdade era mais assim, as clientes que ela já tinha de costura, né? Pessoas antigas já que acompanhavam, familiares que vinham, ou vizinhos ou amigos que vinham buscar, que sabia que a gente vendia, né? Não era nada muito exposto. E ela estava costurando ainda ou estava só vendendo os produtos? Ela fazia? Não costura coisas grandes como ela fazia, vestido, essas coisas não, mas reformas. Tá. Para ganhar aí um dinheirinho no dia a dia aí. Sim, mesmo porque assim, a idade também, né, já não permitia mais, porque já fica dificultando a visão para enxergar, para costurar. Então ela fazia só coisas pequenas, porque vestido, essas coisas já demorava muito para fazer, né? Então, às vezes tinha pressa e ela já não queria mais ter esses compromissos, né? Ela queria mais ficar no final de casa assistindo uma novela no final do dia, tranquilinho. Né, cuidando dos netos, que ainda tinham alguns pequenos, né? Tinham 2 pequenos na época. Então, ela queria se dedicar mais à família. Entendi. No dia do crime, conte aí como foi aí as primeiras horas do dia da sua mãe. Então, minha mãe e meu pai moravam juntos, né? E meu pai tem um sítio do qual até hoje, ele tem o costume de frequentar, né? Naquela sexta-feira, ele tinha ido para o sítio, saiu de casa por volta de umas 8:30 da manhã, né? E ela ficou em casa sozinha. Quando ele retornou do sítio, que a gente foi ficar sabendo, porque ele começou a chamar e ela não respondia. A gente tinha um lugar onde se deixava a chave para quem chegasse poder entrar dentro da casa, a chave não estava. Ninguém tinha conhecimento disso? Não. Somente os familiares, só as pessoas da casa. Somente os familiares. E quando ele chegou, não estava também a chave. E ele pegou e achou que ela tinha saído e foi ali no bar da esquina aguardar ela chegar. Ela costumava sair? Ela tinha costume de sair? Ela tinha, assim, ela gostava de sair de manhã, quando tinha alguma costura, para comprar algum aviamento, mas ela gostava de sair cedo. Então, no máximo, quando era 10 horas, 10:15, ela já estava retornando para casa. E aí ele ficou aguardando, imaginando que pudesse ter se atrasado, alguma coisa assim, né? E aí ele ligando, e ela não atendia. Aí ele voltou. Quando ele voltou, que ele abriu um pouquinho da janela do quarto, aí ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí ele ligou para minha outra irmã, a Roseclaire, e ela me ligou, me perguntando se eu estava com a mãe, se eu sabia da mãe. Eu falei que não. Aí liguei para o meu pai, e ele pediu para mim ir para lá, que minha mãe estava caída em casa. Aí eu vim com o pai da minha filha, e quando eu cheguei aqui, foi difícil para arrombar a porta, porque ele tinha trancado a casa e jogado a chave. Aí arrombamos a porta, e quando entramos, ela já estava morta, com 2 voltas do lençol, uma passada na boca e outra no pescoço, as mãos e os pés amarrados, o quarto todo revirado, ela espancada, né, estrangulada. E aqui a gente tem as imagens do quarto, né? A forma que o quarto estava todo bagunçado, as gavetas, né, tiradas do local, né? Sim.
gente não vai mostrar imagens dela, porque não há intenção de mostrar, mas a gente, o telespectador, ele entende aí, né, a polícia, né, que foi chamada, né? Quem é que chamou a polícia na hora? Foi o seu eu. pai? Foi você que chamou a polícia? Foi eu. E ambulância, chamou a ambulância na hora, alguma coisa assim? Não, porque quando eu cheguei no quarto, já percebi que não tinha mais o que fazer. E daí eu liguei para a polícia. Quando eu liguei, a polícia me informou que eu tinha que aguardar, porque eles já estavam com essa ocorrência nesse endereço, porém, que era um suicídio. Achavam que era um suicídio? Sim. Quem é que achou isso? A polícia? O telefone que atendeu, a telefonista. Quando você ligou o 90, eles achavam que seria um suicídio. Ela falou que já estava com a denúncia, porém que era suicídio teria que esperar. E eu falei que não era suicídio, porque não tinha como uma pessoa se enforcar estando com as mãos e os pés amarrados. Aí, rapidinho, a viatura veio, quando eu falei isso. Eu estou vendo aqui no histórico do boletim de ocorrência, que diz que comparece o policial condutor, noticiando que foi acionado via Copom a residência situada ao local dos fatos, a fim de atender a ocorrência de óbito. A guarnição foi recebida pela testemunha João Francisco. João Francisco é o seu pai? Meu pai. Isso. Seu pai, marido da vítima, o qual informou que saiu de casa por volta das 8 horas a fim de ir ao sítio da família, situado no Jardim Santa Maria, em Santos, deixando a esposa idosa sozinha em casa, a qual havia acabado de acordar, mas ainda permanecia deitada. João Francisco retornou por volta das 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, estranhando que as portas da frente dos fundos estavam fechadas, sendo que a janela estava semi-cerrada. A testemunha chamou pela esposa, que não respondeu. E então ele havia telefonado, né, para o telefone dela, para ver se ela atendia. Foi isso que, pelo que dá para entender, quando ele chegou lá no local, 11 horas da manhã, que a porta estava fechada, e não tinha ninguém, então ele ficou ligando para ela. Sim. E aí, nem o telefone de casa atendia e nem o celular dela. Na verdade, não era o de casa, ela tinha 2 telefones. Um, na época, era o livre, né, que era como um celular, e o outro era o celular, e nenhum dos dois ela atendia. Entendi. Então, tendo o genro João Batista chegado na residência, sendo que a essa altura os vizinhos já se aglomeraram no local. Em seguida, a porta foi arrombada, tendo as testemunhas encontrado a vítima caída no quarto. Neste momento, a polícia não estava no local. Até então, quando arrombaram, não estava no local. Com a boca amordaçada, e um vizinho que trabalha no SAMU, que ele não foi qualificado, ele indicou que a guarnição que a vítima estava morta. Somente no quarto da vítima se encontrava todo revirado, conforme as imagens que nós mostramos aqui. Foi levado, então, um telefone celular, e havia também um potezinho lá com uma quantia em dinheiro, que também foi roubada. Sim. E aí, naquele momento ali, a cabeça da família é um desespero, né? É um misto, né? De dor, de revolta e de não cair a ficha. De você achar que é um pesadelo. E que você vai acordar e aquilo não vai ter acontecido. Foi assim que eu me senti no primeiro momento. Ao mesmo tempo que a dor era forte, de olhar e assim, ver o quanto ela estava machucada, né? Quem poderia ter feito aquilo com ela? Porque a minha mãe, né, de 70 anos, nunca tinha se envolvido numa briga, não tinha problema com ninguém, pelo contrário, todos que conheciam só falavam bem dela, sabe? E aí você pensar que nem, por exemplo, eu tinha todo um cuidado com ela quando era dia dela receber, eu gostava de estar junto, com medo já de assalto, essas coisas no centro, né? Então eu procurava ir com ela. Quando ela tinha alguma coisa assim para fazer mais longe, eu gostava de estar junto, porque a gente já sabe da violência na cidade, né? Mas jamais eu ia imaginar dentro da casa dela. Então a minha preocupação era com o externo, não com o interno. E aí quando eu cheguei, que eu me deparei, eu tinha medo da minha mãe tropeçar, cair, se machucar.
E ver aquela cena tão forte dela toda machucada, espancada, sabe, com sangue, roxa, cheia de hematomas, aquilo foi um misto de raiva, de ódio, de dor, de achar que era um pesadelo, mas infelizmente não foi um pesadelo, né? O pesadelo vai ser pro resto da vida. Naquele momento, as irmãs todas chegaram ao local? Foram ao local? Foram chegando, foram. Todas são 4 irmãs, né? Sim, as 3 irmãs, né? Comigo 4. 3 irmãs. Agora, me diz o seguinte, quando a perícia chegou ao local, porque primeiro compareceu a polícia militar, que Sim. solicita a presença de um delegado de polícia, Sim. Né? Pela lógica, vem um delegado de polícia, ele vai fazer ali uma análise do local e ele vai acionar a perícia. Quando o delegado de polícia chegou ao local, qual foi o procedimento? O que ele falou ali do que ele via? Qual foi a opinião, assim? Ele falou alguma coisa? Ele tinha alguma desconfiança em cima disso? Primeiramente, eles entraram e fecharam a porta. Ninguém mais podia entrar, né? Aí eles foram estudar o local, acredito o que tinha acontecido, né? Tirar as fotos. Aí foi quando já viraram a minha mãe, passaram ela para a sala e foram, acredito eu, que olhar o quarto, porque eu não acompanhei, né, o estudo deles no local. Aí, posterior, o delegado se dirigiu a mim, perguntando, obviamente, sobre o meu pai, né, como que era o relacionamento deles. Eu falei, doutor, 50 anos juntos, nunca vi uma briga dos dois. Tinha, sim, lógico, uma coisa de casal, mas era muito pequena, que nem se compara às coisas que a gente, né, vê hoje em dia. Então, assim, mas eu sempre vi os dois sempre juntos, sempre com muito carinho um com o outro, então, meu pai eu descarto totalmente no meu pensamento. Então, o delegado mesmo. O delegado de imediato, então, ele tinha uma desconfiança, ele apontava pelo menos assim, tinha um olhar para o seu pai, né? Porque eu até entendo aí Primeiro suspeito, como ele me disse, ele falou, olha, não estou acusando, mas Sim. geralmente quando acontece um crime desse porte, o primeiro suspeito sempre é o companheiro, né? Sim, é próximo, né? Pessoas próximas. Às vezes, eu tenho certeza, talvez o delegado tenha perguntado se tinha filhos, se tinha alguém mais que morava na casa, né? Perguntou se morava o casal, né? Só morava o casal. Perguntou se na família tinha alguém envolvido com drogas, né? Alguém que já tenha passagem pela polícia, fez uma série de perguntas para mim, sim. E a perícia, quando chegou ao local? Porque primeiro foi o delegado com os investigadores e a perícia. Então, aí a perícia estava junto com o delegado, chegaram, para bem dizer, juntos, né? Aí eles entraram, foi quando eles fecharam a porta e não deixaram mais ninguém entrar. Aí, posterior, eles falaram que provavelmente a causa mortis teria sido por asfixia, né, que foi o estrangulamento, mas que teria que levar para fazer o exame mais aprimorado para ver se teve algum outro motivo antes do estrangulamento, talvez ela tivesse tido um infarto, um derrame, alguma coisa do tipo. Mas foi constatado que realmente foi por estrangulamento que ela veio a óbito. No boletim de ocorrência fala que ela estava amarrada. Ela estava amarrada com o quê? Com o lençol da própria cama. Tá, não era uma corda específica, era um próprio lençol. Ele rasgou o lençol. Ele rasgou o lençol da cama, amarrou as mãos, os pés e passou uma volta na boca e a outra no pescoço. Até então a polícia não sabia quem era a pessoa, apenas havia as dúvidas, né? Eram só dúvidas que a polícia tinha, né? Aí eu peguei o telefone e fui tentar ligar no celular dela, porque eu já dei falta de imediato que o celular não estava em casa. Quando você ligou nesse telefone, quem estava lá eram os investigadores que estavam no local, ou você estava ligando já?
Não, já estava a polícia, os delegados, os investigadores, já estava assim no local, quando eu liguei. Tanto que naquele momento, quando atendeu o telefone, pelo tom de voz, eu achei que talvez pudesse até ter sido meu sobrinho que tivesse achado o telefone e atendido. Mas aí eu olhei e vi que meu sobrinho estava bem na minha frente, não tinha celular nenhum na mão dele. Aí na hora eu já entrei em pânico, que eu falei, se eu não souber falar, eu vou acabar fazendo besteira, né? Então eu prefiro não falar, passar para quem entende do assunto, e passei para um dos investigadores. Eu estou vendo aqui no documento aqui do fórum que o investigador de polícia pegou o telefone e ligou e uma pessoa atendeu. Na verdade foi eu que liguei e passei o telefone para esse investigador. Eu falei, olha... E o que eles conversaram, o investigador e a pessoa que atendeu o telefone? Então, a princípio ele falou que a mãe dele, o investigador, falou que a mãe dele tinha perdido o celular, não sabia onde e se ele poderia devolver. Aí eu não consegui, não ouvi, né, o que a outra parte falou, e aí o investigador já foi se afastando. Aí eu já não tive mais acesso à conversa. No documento aqui que a gente tem do fórum, o investigador ligou e disse o seguinte, que ele pagaria, porque naquele telefone teria lá os números de contatos, que era muito importante para ele. Ele falou, vamos marcar, eu te pago, eu pago uma recompensa pelo telefone, a gente marca aí próximo do correio, enfim. Mas a pessoa que achou o telefone, ela não foi. Me parece que eles foram lá, a polícia foi até o local esperando que talvez ele fosse... às vezes uma pessoa honesta, uma pessoa decente, poderia de fato encontrar o telefone e a pessoa, sem saber do que ocorreu, poderia levar esse telefone. Mas Sim. A polícia foi até o local e ele não compareceu para entregar esse telefone. Sim. Não é isso? Sim. Então a investigação começa e a polícia localiza uma pessoa que diz que no dia 28 de dezembro, como esse local aí é tipo um beco, né? É um caminho onde uma várias rua pessoas... particular. É uma rua particular. Uma viela. Aí nós temos, vou voltar de novo aqui nessa imagem, ó. Aí uma viela, no meio da viela está a casa da vítima, que está mais ou menos aqui nesta imagem aqui, ó, essa viela, olhando por cima, bem no meio dessa viela aí, ó, é a casa da vítima, e um pouco mais à frente você vai ver que tem uma setinha que vai surgir, e ali é uma câmera de monitoramento que está apontada para a saída desse beco aí, que seria um beco ou uma viela, não é isso? Sim. E aí o seguinte, o que a testemunha viu quando ela passou aí nesse dia? Então, na verdade, essa testemunha veio me procurar, porque na época eu andava que nem louca pela rua, implorando a quem pudesse ajudar, né? E ela ouviu falar de mim. Aí um determinado dia eu estava na casa da minha mãe, né? A gente estava, eu e minha irmã lá, fazendo algumas coisas. E, de repente, ela chegou no portão e pediu para falar comigo. Aí, nós abrimos o portão, ela entrou e ela falou que tinha algo muito grave, que talvez pudesse nos ajudar. E ela disse que quando ela estava indo trabalhar, ela até veio atrasada naquela manhã, ela viu alguém de bicicleta parado no portão da minha mãe, conversando com a minha mãe. Ela até parou próximo, fingindo que a sandália dela tinha desatado. Ela ainda disse que ela é evangélica, então ela sentiu algo muito ruim, mas que como tinha uma outra vizinha próxima, que essa vizinha estava ali, ela achou que se fosse alguma coisa ruim mesmo, essa vizinha ia dar o socorro, o suporte que minha mãe precisasse. Ainda ela andando alguns passos, ela sentiu de olhar para trás e falar para minha mãe não abrir o portão, né? E foi a pessoa que ela viu, assim, mais à frente um pouquinho, ela viu quando ele entrou, só que ela não soube dizer se a minha mãe abriu ou se ele abriu o portão, mas ela soube dizer que ele entrou.
né, por volta das 9h14 da manhã. Nesse horário é o horário que ela passa. Ela mora no bairro e trabalha pro lado do centro, que nesse beco aí passa muita gente, né? Sim. De manhã, no final do dia, à noite, Sim, né? porque seguindo ele tem um ponto de ônibus bem na avenida, né? Tá. Então passa até para ir para o ponto de ônibus. Entendi. Então, com essas informações, a polícia chegou, já que apontou um possível horário, uma pessoa, ela teria que sair desse local, não é? Que nessa imagem aqui que eu vou mostrar novamente, para o telespectador compreender, ela passou nesse local, e lá na frente ali, ó, poderia saber o seguinte, ó, a pessoa que estava lá no portão, ela teria que passar nesse local, onde mostra a seta aí, ó. E foi Exatamente. A câmera de monitoramento, ela foi primordial para ver que E no aí determinado... ela descreveu a pessoa para gente, né? Para mim e para minha irmã. Com aquilo, a gente pediu para ela ir depor, que a gente ia pedir para que ela fosse uma testemunha protegida, que não fosse revelado, né, por segurança dela. Ela aceitou. Aí eu falei, então eu vou até a delegacia, vou marcar o horário com o delegado, porque como ela trabalhava, então, né, tinha que ser uma coisa para não prejudicar. Aí fomos até a delegacia. Chegando na delegacia, o delegado já estava com a ficha do acusado, né? Mas ainda houve mais informações, né? Porque isso não seria o suficiente para indicar. A polícia teve que chegar, porque viu uma imagem, mas quem é aquela pessoa? Então, houve também aquela investigação sobre o detalhamento da conta de telefone, né? Da sua mãe, que a polícia descobriu qual foi o horário que a sua mãe foi encontrada morta? Então, no dia 30 de dezembro... No dia 28 de dezembro, como diz aqui no boletim de ocorrência, por volta das 11 horas ou 11h30 da manhã, o seu pai chegou em casa. E ele, já ali ele já percebeu, né, já teve a triste surpresa ali da sua mãe morta. Sim. Então, a polícia, quando conseguiu o detalhamento de conta telefônica, descobriu o seguinte, que no dia 28 de dezembro de 2012, houve algumas ligações, que essas ligações não poderiam ser a sua mãe, porque a sua mãe já estava morta. Sim. E exatamente ali sumiu um aparelho, um telefone celular. Então a pessoa ligou às 13h42, primeiro ele ligou às 13h01 depois ele ligou às 13h01 ele tentava falar com alguém, porque são ligações que ele falou muito pouco tempo com alguém, ou tentou ligar e acho que a pessoa não atendia. E em cima desses números, a polícia descobriu 3 pessoas que receberam as ligações. Foi identificada essas pessoas, não é? Sim. E a polícia chegou, então, o seguinte, falou, olha, quem é que ligou para vocês nesse dia? Olha, quem ligou para mim foi o meu pai que ligou. Mas quem é seu pai? Meu pai está preso em Valparaíso. Preso? Meu pai está preso. Mas como que ele te ligou? Porque ele veio passar o Natal. Então, veja só, dia 28 de dezembro ocorreu o crime, na parte da manhã. No dia 27, ele havia saído, então, lá de Valparaíso, lá do interior, lá de São Paulo, e ele veio passar, então... Quer dizer, ele já chegou na cidade cometendo um crime. Exatamente. Ele, no dia 30, se não falha a minha memória, a gente sentado em família conversando, eu resolvi pedir para Vivo a conta detalhada, porque ela tinha, esse telefone era uma conta pós-paga. Então eu pedi a conta detalhada. E eles enviaram para a gente por correio e eu apresentei quando eu vi umas ligações no horário depois da morte dela, sendo que o telefone não estava com a gente, a primeira coisa foi entregar na delegacia, né, para que eles pudessem verificar. Aí eles fizeram a verificação
E aí, depois, olhando o processo, eu vi que duas pessoas, uma é a filha, a suposta filha dele, que na verdade, até onde a gente sabe, não é filha mesmo. A outra pessoa é uma sobrinha e duas amigas dele, que foram as pessoas que ele ligou. Entendi. E aí a polícia foi até cada uma dessas pessoas e todas elas apontaram ele, então? Sim, todas elas apontaram ele. Uma delas ainda chega a comentar comigo posteriormente, porque elas também moravam próximo, né? Então, assim, eu acabei conhecendo pessoalmente duas delas. E uma delas ainda revela para mim que quando ele saiu, por volta de umas 11h30 da manhã, que ele foi na casa dela, ele abraçou muito a mãe dela, que é uma senhora também, e ele chorou. Essa mulher que é ex-mulher dele? Não, é uma amiga dele, uma das amigas dele, que está no processo. E aí o cidadão, a pessoa aí, cidadão, você pode chamar de cidadão, essa pessoa aqui é um homem alto, né, Sim. Ele é alto, e a sua mãe, ela era bem miudinha, não é? Bem pequenininha. Né? A minha mãe tinha 1,55 m. Tá. Você chegou a visualizar essa pessoa no fórum? Sim. Você viu ele no fórum? Eu prestei o depoimento junto com ele na sala. E ele é alto? Muito grande? Sim, é alto. É alto. E o que ele dizia no fórum? Então, eu não participei durante o depoimento dele, né? Ele ouviu o meu, mas eu não participei durante o depoimento dele. Ele simplesmente nega. Ele disse que não foi ele e que a gente tem que achar os culpados. Inclusive, ele me mandou algumas cartas de dentro do presídio, né? Essa carta aí? Essa é uma delas. E na carta, o que ele falava para você? O que ele... É umas cartas grandes, são acho que 3 ou 4 cartas. Sim. Enormes. Sim. Pra gente, uma delas tem até uma oração. Uma oração? Tem uma oração. Eu vi numa carta que ele mandou para você desejando um feliz ano novo. Sim, desejando um feliz ano novo. Falando de Deus. Falando de Deus. E o tom de deboche, né, Dionísio? A sua mamãe, tudo que ele vai falar, a sua mamãe. Então, assim, eu vi um tom de deboche nisso. E ele já estava preso, né, no sistema aí carcerário. Há quantos anos que ele vive preso? 36 anos ele já vinha preso. Quer dizer, então quer dizer, um homem que passa a vida toda, praticamente, ele passa uma parte da vida dele, um homem de 54 anos, que está há 36 anos dentro do sistema prisional. No sistema penal. Esse cara é um cara que tem, vamos dizer assim, ele tem direito, ou ele tem, sei lá, existe alguma forma desse cara se corrigir? Se a vida toda ele sai na rua, ele comete um crime? Então, no Brasil... eu tenho informações, as informações que eu tenho, que esse cara ele estava preso lá em Valparaíso, por ter cometido um crime também contra idosos. Ele foi roubar aqui num bairro aqui próximo. Acho que era um casal de idosos que ele tentou roubar. Ele não conseguiu. Ele bateu muito nesse casal. Deixou os idosos lá severamente machucados. E ele, por esse crime, ele foi condenado. Ele estava lá em Valparaíso e ele estava no semiaberto. Ele sai para trabalhar de manhã. Trabalhando numa creche. Hã? Trabalhando numa creche. Numa creche. Então, olha só, um cara sai, comete um crime, ele vai trabalhar numa creche, no semiaberto. Aí o Estado dá a ele o direito de vir passar um Natal em família, que é para ressocializar, porque está lá nas diretrizes do sistema carcerário, né? Ele tem esse direito. E ele chega aqui na cidade, ele comete um crime justamente contra uma idosa. Então, qual é os meios aí que a polícia... A polícia não tem culpa, a polícia faz o trabalho. Sim. A polícia civil, a polícia militar. Não, quando a gente fala da violência, né, não é a polícia está fazendo o papel dela.
Então, o problema é que a polícia não tem suporte, a polícia não tem apoio. A polícia pega, leva. Chega lá, eles saem pela porta da frente debochando da cara dos próprios Então, é uma policiais. coisinha chamada lei que o policial ele está fazendo o papel dele. A Sim. gente sabe que é dificílimo. Foi difícil a polícia fazer uma investigação, é difícil de prender. Quando Sim. prende, tantos benefícios que um assassino tem de deixar. Logo, logo ele está na rua de novo. Aí, se seguir esse caminho aí, ele pode estar. Com certeza. Mas assim, o que eu acredito não foi visto a ficha dele, né? Que nem se eu hoje for arrumar um serviço, me pedem antecedentes criminais, me pedem uma série de coisas para mim conseguir aquele serviço, né? E lá dentro eu acho que não tem critério nenhum, porque como é que você, um preso, ele tem o direito ao indulto para ressocialização. E aí você me diz, como é que consegue soltar uma pessoa que a cada vez que sai comete um novo crime, independente do crime, mas sempre um novo crime? Que ressocialização tem uma pessoa dessa? Qual o critério que eles usaram para soltar ele? O que acontece é assim, claro que não são todos, tá? Tem presos aí que tá pagando as suas penas, alguns se arrependeram, estão aí num processo de seguir uma nova vida. Esse programa aqui, a gente não tá para a gente julgar as pessoas, a gente está aqui para mostrar uma situação, mostrar um ocorrido, mostrar as nossas ideias, mas nós não estamos julgando ninguém, né? A gente não quer fazer isso. Mas só que tem preso que ele usa da seguinte artimanha. Aqui fora, ele é o bicho aqui fora. Quando chega lá dentro não dá para ser nada. Lá dentro ele tem que entrar no sistema, ele tem que acompanhar, ele tem que dançar a música que toca lá no presídio. Qual é a música que toca lá essa? Então ele vai ter que dançar. Então lá, quando alguém olha para ele, vai ver um cara bom, vai ver um cara calmo, vai ver um cara quietinho, dá lá uma Bíblia para ele, aí ele já começa a falar em nome do Senhor, já começa a pregar, fala, esse cara aí, ele tá... Só que a natureza dele não é nada daquilo. Então eu acho que deveria ter algum critério diferente. Exatamente. Não analisar o cara porque o cara tá com a Bíblia na mão, porque tá varrendo um chão bonitinho, porque tá fazendo serviços dentro da cadeia, servindo lá o pessoal, que lá ele vai ser sempre bom. Sim. Lá todo leão lá é mansinho, entendeu? Sim. Se tem uma jaula que mantém leão calmo, é na cadeia. Lá o bicho é quietinho, lá ele se respeita. Até onde a gente sabe, ele vem desde os 12 anos. Então, porque assim, a gente só consegue pegar a ficha da maioridade, né? O juiz, ele só consegue, quando vai ver um caso, avaliar a partir da maioridade. Mas é desde os 12 anos. Então, assim, 12 anos, quando ele matou a minha mãe, ele tinha 54 anos. Então, quantos anos de crime ele já tinha? Uma pessoa que já tem tantos anos de crime assim, ainda há esperança para ressocialização? Agora, mudando aqui um pouquinho, como essa pessoa estava na rua e ele cometeu esse crime contra a sua mãe, o Estado não seria responsável pelo fato de ter dado um aval para ele sair, uma pessoa que não teve critério nenhum, qual é o critério para mandar esse cara para a rua? Tá? E colocar um cara desse na rua, um doente. Né? Às vezes a gente pode dizer assim, esse cara ele é perigoso. Será que ele não é um doente? Um psicopata. Porque se ele for um doente, se ele for um psicopata, foi feito um exame nele para saber se ele é ou não? Porque se ele fosse um psicopata, ele não teria condições de estar na rua. Mas o Estado, sem nenhum critério, sem nenhum tipo de conduta, Sim. colocou um cara na rua que cometeu esse crime, que voltou para a prisão, né? A gente pulou essa parte aí. Ele cometeu o crime e voltou lá para a penitenciária onde ele estava. Ele retornou. Como se nada tivesse acontecido.
Sim. Voltou para lá, cara de pastel, Sim. paisagem Continuou total. no semiaberto, trabalhando até o dia 18 de janeiro. No dia 18 de janeiro, que foram buscar ele lá, avisando que ele estava sendo investigado por um crime em São Vicente, de latrocínio. Foi aí que ele, como ele diz na carta, foi aí que ele tomou ciência, né, da acusação. Sim. E aí, vocês entraram com uma ação no Estado, foi isso? Me parece que você falou que entrou e... Sim, entramos com uma ação contra o Estado, né, porque ele é tutelado do Estado, não era, né, ele é, porque ele está preso, ele é tutelado do Estado, ou seja, a responsabilidade do Estado cuidar dele tanto dentro quanto fora, porque se acontece alguma coisa com ele lá dentro, o Estado tem que indenizar a família dele, né, e se acontece... Mas se ele sai para fora, não tem responsabilidade nenhuma. Então, e se ele sair para fora e mata alguém, a família da vítima não tem direito a nada, porque a resposta do Estado que nós tivemos foi que o Estado não tinha como prever que ele cometeria um novo crime. Essa é uma revolta gigantesca, né? Talvez sim, talvez não. Se fizesse um exame de sanidade mental nele... Se fosse uma pessoa, digamos assim... primeira vez que está sendo preso, é novo, né? Tem 20 anos, cometeu o primeiro crime agora, você vai ver um proceder. Tudo bem, é novo, vamos tentar ressocializar. Mas um cara com 54 anos de idade, 36 anos de sistema prisional, a cada saída temporária, é um novo erro, é um novo crime. O que... vai querer ressocializar esse ser humano até quando? Aqui deveria ter a pena de morte, como nos Estados Unidos, porque ele não tem mais jeito. Inclusive, nas cartas que ele manda, sabe, eu vejo um cara irônico, um cara sádico, muito inteligente. Isso aí não vou desmerecê-lo, entendeu? Coisa de psicopata, sabia? Que o psicopata, ele é inteligente, ele é frio. Sim. Ele é calculista, ele fala manso, ele tem um dom assim, ele fala de tantos assuntos. Apesar que assim, veja bem... Ele deve ler muito, porque ele conhece muito de leis e muito da Bíblia. Quando a gente fala de psicopata, nem todo psicopata é assassino. Sim. Né? Às vezes fala, mas o cara é um psicopata. Não é todo psicopata que é assassino. Não precisa ser necessariamente um psicopata, ser assassino... e ser um psicopata. Psicopata não tem nada a ver com crime. É a maldade mesmo, doente, sei lá, não sei. A gente não sabe qual é a história dele, né? Ele se vitimiza muito nas cartas. Nos próximos programas a gente vai ter aí uma pessoa, um psiquiatra forense, que vai comentar sobre o perfil dessas pessoas assim, sabe? Então a gente vai trazer aqui para a gente discutir esse tema que é muito importante. O julgamento foi online na época, né? Eu fiquei sabendo posterior. Por que foi online? Não justificaram, né? Como foi latrocínio, ele não iria a júri popular. Sim. E eu sempre estava indo no fórum, eu sempre acompanhava, eu tinha o número e a senha do processo, então eu estava sempre de olho. E eu aguardando o julgamento. Um belo dia eu entrei lá no processo no online, né? E já tinha sido julgado. Foi rápido? Não trouxeram, foi. Demorou 2 anos e 4 meses. Ele foi condenado a 34 anos de prisão. Primeiro, pelo fato a vítima ser uma idosa, né? Sim. Por ele não ser mais um réu primário, ele já é reincidente nessa empreitada. Sim. Ele foi condenado a pagar o valor aos herdeiros, no caso a família, no valor de R$632. Acredito que vocês não tenham recebido esse dinheiro, vocês não receberam. Não. Né? Ele roubou no dia do crime. Quanto ele roubou? Que ele roubou o celular e roubou mais alguma coisa? Roubou uma quantia grande em dinheiro. Naquele primeiro momento, eu disse um valor à polícia, né?
porque eu não tinha me dado conta do restante, mas é quando eu fui falar do restante, já não tinha mais como retificar, porque eu já tinha ido para o fórum, né? Mas lá tinha o valor das notas, das vendas que nós tínhamos feito no fim do ano, o valor de uma parcela do meu carro, né, que eu tinha deixado lá na casa da minha mãe, tinha uma outra bolsinha que a minha mãe tinha guardado um dinheiro para dar para minha filha, e tinha dado já, né? Só que eu falei para ela, mãe, deixa aí, passando o Natal, né? Lá na segunda-feira a gente vai. No dia 28 ela tinha que receber o pagamento, que foi o dia da morte dela, ela ia receber a aposentadoria. E eu falei, nesse dia eu tenho que ir com a senhora lá no centro, para a senhora receber, a gente já deposita esse valor e já paga as contas. Né? Então, no dia 28 estava previsto para a gente ir para o centro, e aí o dinheiro estava tudo na casa dela. E quando eu cheguei não tinha mais nada. Então aqui o juiz aqui, ele diz o seguinte, que ele fixou para o réu José Cássio de Assis Silveira a pena base de 25 anos de reclusão e 12 dias multas, no mínimo valor legal, né? Atualizados desde a data do fato. Presente as circunstâncias agravantes da reincidência conforme se extrai nos autos e do crime praticado contra idoso, que é o artigo 61 dos incisos 1 e 2, a linha H do Código Penal. Portanto, foi aumentada a pena em 3/8, passando para 34 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias multas, desde de majorar a pena em razão do uso de meio cruel para a execução do crime, pois tal circunstância foi considerada na pena base, sob pena de incorrer ausente causas do aumento ou diminuição da pena. O regime de cumprimento é para o regime fechado, de forma inicial, em razão do quanto da pena privativa da liberdade, para fim determino que o réu restitua os herdeiros no valor de R$ 632. Eu acho, só acho aqui, que para mim não me cabe a minha opinião em nada é a mesma coisa. Mas R$ 632 ele não ia pagar nunca. Quem tinha que pagar era o Estado que tinha que pagar. Na minha opinião, o Estado é que tinha que calcular... Assim, Dionísio, quando a gente entrou com um processo contra o Estado, a gente não entrou visando dinheiro porque nada atrás da minha mãe de volta. Sim. Foi uma maneira, vamos dizer assim, penalizar de se o Estado. do Estado. De penalizar o Estado porque ele é culpado, entendeu? Ele teria que ter um critério de avaliação melhor para soltar, né? E não sair soltando, porque tem que ressocializar, mas essa pessoa tem condições para ser ressocializado? Ou ela vai sair e vai destruir mais uma família? Porque ele vai sair de novo. Sim. Entendeu? E não só ele. Existem, como a gente conversou no começo, né? Muitos outros que têm a mesma situação, que não tem como ressocializar porque escolheu a vida do crime. Então, não quer sair dessa vida. Tem pessoas que acabou acontecendo alguma fatalidade, ou porque não tem responsabilidade, não tem juízo, acabou entrando, porém, consegue ressocializar. Eu acredito sim, que tem muitos que consigam ressocializar. Sim, também acredito. Porém, tem perfil que não. E ele é um perfil que não tem como. Você vê que há 36 anos, se a pessoa tivesse tido algum arrependimento, não seria agora, teria sido lá atrás. Agora, mesmo que ele se arrependesse, que tipo de ressocialização ele vai ter? Ele tinha 54 anos na época. Fazem 9 que a minha mãe faleceu, ele está com 63. Ainda que ele quisesse, aonde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer? Com 63 anos de idade, que já não é fácil conseguir um emprego. Já está difícil para o cara aqui do lado de fora, com 40 anos, arrumar um serviço. Então, com uma ficha enorme. Não tem ressocialização. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Estado, ele peca muito. Aqui a gente não tem lei. E a pouca lei que nós temos tem muita brecha. E o seu pai, na época, com 71 anos de idade? Sim. E como está o seu pai hoje? Sobrevivendo, todos, né? Todos sobrevivendo. Não tem vida após a morte de uma mãe, né? Ainda mais nessas condições.
E que recado você deixaria para aquele filho, né? Uma família que tem um idoso que mora sozinho? Qual seria, assim, por exemplo, se você pudesse voltar atrás e pudesse pensar nos requisitos de segurança do idoso sozinho, qual seria a preocupação que você teria hoje, assim, para evitar? Brincadeiras à parte, era melhor eles presos na cadeia que, né, teriam mais segurança do que aqui fora. Mas isso não ocorre. Então eu Então, digo hoje, você tendo um idoso que fica sozinho em casa. Quando a gente fala aqui da cidade aqui de São Vicente, ou não só São Vicente, acho que o Brasil todo, nossa, o que tem de andarilhos por aí? Naqueles andarilhos tem pessoas... Fala de um idoso é muito relativo, né? Porque a minha mãe era idosa por causa da idade, mas de idosa ela não tinha nada. Ela era uma pessoa ativa, ela é uma pessoa que saía, quando tinha que sair, ela não precisava de ninguém, porque não era uma senhorinha que a gente já, quando fala de idoso, a gente já imagina uma pessoa já debilitada, né? A minha mãe não era uma pessoa debilitada. Então, assim, a gente não... A minha preocupação era aquilo que eu falei no começo, era o medo dela sair, por exemplo, num dia de pagamento para ir receber. Então, eu sempre ia com ela, para ela não ter o risco de repente, estar ali no caixa eletrônico, ter uma outra pessoa olhando, né? Então, eu tinha essa preocupação. Mãe, já vamos passar aqui, já vamos pagar as contas. Então, eu estava sempre com ela. Agora, 9 horas da manhã, dentro da casa dela, o que a gente vai imaginar, né? Tá em casa, tá seguro, né? Minha mãe nunca foi uma pessoa de abrir a porta para ninguém, nem para conhecido. Às vezes ela atendia da própria janela do quarto, entendeu? E tem um detalhe, né? Eu te fiz essa pergunta, porque às vezes você fala assim, olha, minha mãe, meu sogro mora sozinho, você tem lá um vizinho que tem... Hoje o idoso, tem muitos idosos que ele tem a sua independência, ele quer o cantinho dele, ele tem lá aquele costume da sala, que ele quer assistir a televisão naquele horário. Se ele vai morar com alguém, tem alguém que está com o controle na mão e quer dominar lá, ele já se sente incomodado. Ele quer tomar o cafezinho dele, ele quer ouvir uma novela, um rádio, enfim. Mas muitas famílias que têm idosos nessas condições, eles têm aquele negócio, eu vou ligar para um vizinho, fala para o meu vizinho sempre estar de olho, ver se tem alguém lá no portão, sempre está conversando com ele, que às vezes o idoso está em casa, acontece um problema, ele cai sozinho dentro de casa, não tem ninguém com ele. Então você tem um vizinho, que o vizinho ele é importante, né, para dar esse suporte. E eu te fiz essa pergunta, mas para deixar aqui uma mensagem para quem tem um idoso em casa, por mais autônomo que seja ele, né, de ele poder fazer o que hoje em dia está mais fácil, né, Dionísio? A gente ver aquelas câmeras para comprar, elas são mais acessíveis. Na época eram bem mais caros, porque não tinha essas câmeras que hoje a gente acha no Mercado Livre, né? Sim. Na época não tinha, na época você tinha que contratar uma empresa e era caro, então assim, tudo era muito mais custoso, né, há 9 anos atrás. Hoje você encontra com facilidade, num preço acessível, essas câmeras de monitoramento, que você monitora através do celular. Na época não tinha isso. Então, hoje, se eu tivesse a minha mãe viva, eu faria isso, eu colocaria câmeras de segurança até por dentro da casa, né, para que eu pudesse monitorar através do celular, não só num fato desse que eu passei, mas às vezes a pessoa tem um mal-estar súbito, né, e não tem ali no momento quem socorra. Então, hoje tem muita opção que naquela época não tinha, né? Naquela época, a minha preocupação era o que eu fazia todos os dias, era ligar 500 vezes por dia para ela, para saber se estava tudo bem. Como eu morava perto, eu vivia mais na casa dela do que na minha. É que naquele dia eu tinha também passado muito mal à noite, então eu não consegui vir cedo para cá, eu ia vir depois do almoço, né? E aí acabou acontecendo tudo isso. E eu fui pega de surpresa, mas assim, era para mim e para minha filha estar junto, como sempre, porque a gente sempre estava na casa dela, né? Então, se eu não tivesse passado mal naquela noite, era para mim estar com ela aí, no momento do crime.
Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado? Não, é só isso mesmo. Quem tem a sua mãe, que cuide. Com muito amor e carinho. Porque não é fácil viver sem uma. Não sei. Quem tem mãe... Perder um parente não é uma coisa fácil. Não é uma tarefa fácil. Ainda mais numa situação dessa. Sim. Porque assim, ainda quando você tem um parente que você perde, que ele ficou doente, né? Mas a pessoa tá lá, tá quietinha na tela, tá sossegadinha, de repente aparece aí Tá bem, pessoa, tá brincando, tá bem, né? Tá... Você fica imaginando o que a pessoa passou na cabeça dela, Ela tinha planos, né? Ela tinha planos. Embora 70 anos, mas ela tinha. A minha filha, por exemplo, é a filhada dela. E ela sonhava com os 15 anos da minha filha. Ela queria fazer o vestido da minha filha dos 15 anos. Porque, como eu te falei, meu pai, ele viu os 15 anos da minha filha acontecer. E se não fosse isso, a minha mãe também teria visto. Né? Meu pai tá com 81. Minha mãe estaria com 80. O meu pai tá firme e forte. Então, assim, se baseando nisso, se não fosse isso, a minha mãe teria visto. Que era o sonho dela, ver os 15 anos da neta dela. Fazer o vestido da neta dela. Né? Mas, infelizmente, os sonhos foram cortados, né? Foram interrompidos. De forma brutal. A gente fica até sem palavras, né? Porque nossa, o que a gente faz aqui, a gente escuta tantas histórias, a gente tem tantas histórias para vir colocar aqui no canal, as pessoas que curtem, não é que curte, né? Mas que gosta de assistir, de ouvir ocorrências policiais, casos de investigação, conhecer a forma que se faz uma investigação. A investigação é ciência, é inteligência, é força de vontade. Né? A gente quer agradecer aqui a Delegacia de Polícia de São Vicente, os seus investigadores, o delegado de polícia, pessoal, os peritos de Santos, né? que trabalharam. Um desses policiais já não está mais entre nós, faleceu. Foi o Mário Naves. Ele faleceu também? Ele não sabia. O Mário Naves faleceu. Teve um outro também que eu fiquei sabendo, que foi o soldado que estava, o PM que estava no dia. Não, do PM eu não sei. Eu sei que dos investigadores, o Mário Naves, que trabalhou no corpo aí da investigação, ele faleceu. Já vai fazer os 2 anos já que faleceu. Nossa. Então a gente deixa aqui... Não, ele ficou doente e faleceu. Então a gente deixa aqui o agradecimento ao pessoal da Polícia Civil, Dr. Marcos Alexandre Alfino, tem o investigador Edmilson Sena, que trabalhou, Edilcena, e tantos outros policiais que trabalharam, que não tem o nome aqui. No caso da minha mãe foi uns 3, foi o Mário Naves, Edmilson Sena, e teve mais um que agora também não vou recordar o nome dele. Então aqui, porque a gente aqui, fica aqui nosso agradecimento aqui, e que as pessoas acreditem no trabalho policial, não é? Sim. Acreditem no trabalho policial, o papel da testemunha, eu achei que foi muito importante. Fundamental. Não é que a gente quer enaltecer, sabe por quê? Porque às vezes acontece um crime e as pessoas não sabem como é que elas podem colaborar. Muita gente de bem. Ninguém sabe quem são elas que assim desempenharam um papel muito importante, né? Eu sei porque elas vieram até mim, mas se você analisar o processo inteiro, testemunha 1, testemunha 2, não tem nome, não tem endereço. Então, se alguém presenciar algo de algum crime, pode pedir o sigilo que tem e você acaba ajudando uma família, né? Sim, é um ato humano, não é? Sim.
é humano você presenciar, porque se essas pessoas não, essa senhora aí, essa pessoa que apareceu, se ela não aparecesse, qual seria a chance de você ter essa informação? Vamos imaginar, ainda teve o telefone ainda, teve outra carta na manga da polícia, né, que chegou, mas se porventura ele não tivesse ligado para ninguém, como que a polícia iria chegar nele? E até as pessoas que ele ligou, né, que a polícia foi atrás, também, mesmo sendo parentes dele, amigos dele, todas, assim, foram fundamentais, ajudaram muito na elucidação, sabe? Embora teve uma parte aí do trabalho que ele disse que ele estava naquela manhã com uma daquelas pessoas, e a pessoa negou, falou, não, comigo não. A filha falou não. Então, assim, comigo. Eu sou grata por elas terem falado a verdade, né? Que isso ajudou. Então, assim, poderiam, sim, ter mentido a favor dele por ser pai, tio, amigo, né? Poderiam ter mentido. Que a gente sabe que não tem muitas leis, mas elas falaram a verdade. E eu sou grata a elas por isso. Você sabe que a filha dele, por ser filha, ela não teria compromisso com a verdade. Depois. Ela não é obrigada. Não era obrigada depois. Ela não tem compromisso com a verdade. Sim. E é por isso que eu digo que compromisso com a verdade. Ela teve o compromisso com a verdade. A gente sabe que ela, a filha, os tios, sobrinhos, não tem culpa. Sim, com certeza. Ali foi uma atitude isolada, responsável. Elas estiveram no fórum, né, no dia da audiência, e eu percebi que até a mãe dela estava muito revoltada, né, com ele, porque é onde já se viu, assim, não só ela, todas as testemunhas que vieram da parte dele, que ele ligou, nenhuma se conformou com a atitude que ele teve. Então, assim, eu soube que os presos ficaram revoltados com ele quando soube que ele pegou uma senhora ele de 70 falou numa anos. carta que tentaram, que agrediram ele dentro da cadeia por conta do crime contra minha mãe. Ele falou isso em juízo também, não só na carta, ele falou em juízo, entendeu? E ele é muito, assim, sádico, né? Desejar um feliz ano novo, como a gente estava falando, falar, se referindo à minha mãe como mamãe, sabe? Cinismo. Ele fala da Bíblia para mim. A inteligência dele, ele escreveu carta pro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal. Para o Papa, ele escreveu. Para o Papa. Ele escreveu para o delegado na época. Ele escreveu foi para o Papa, para mim. Para mim, ele escreveu umas 5, 6 cartas. Sabe? Depois que foi condenado, não mandou mais carta? Não, nunca mais. Parou. Assim, sabe uma coisa que eu senti falta? Que ninguém, por exemplo, sempre quando há um crime, geralmente vai repórter conversar com o acusado, né? E no caso da minha mãe não teve. Eu não, ouvi o que ele teria para falar. Apesar que também acho que seria diferente, porque ele só nega nas cartas, ele negou em juízo, entendeu? Ele só nega, ele não tem nem, assim, para você ver o tipo, né, que muitos crimes, quando são elucidados, eles acabam confessando, falando, até choram, dizem que estão arrependidos, muitas vezes nem é verdade, mas acabam confessando, ele não confessa. Mas só que as evidências... Todas as evidências levaram a ele. O álibi da filha foi desmontado. Ele foi visto entrando dentro da casa da minha mãe. Ele foi visto entrando. A câmera de monitoramento que pega ele saindo da casa da sua mãe. Aliás, não saindo da casa da sua mãe. Saindo da rua. Pega ele passando naquela esquina ali, na saída do beco, né? Que pegou. Sim. E ali... Ele com o telefone da minha mãe ligando, né? Para as pessoas. As pessoas que são tudo ligadas a ele. Sim. Então, infelizmente, assim, felizmente ele teve essas mancadas que ele deu, né, de ligar da câmera de monitoramento, que colaborou para deixar tirar das ruas esse cara. Que eu acredito que se não fosse esse caso aí da sua mãe, ele já estaria livre, estaria na rua de novo. Sim, com certeza. Porque ele já estava no semiaberto,
Já faz Já. 9 anos isso, mais há uns 2, 3 aninhos pela frente, na época dos fatos, ele já estaria livre, cometendo algum crime aí. Com certeza. Com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez, peço para você que está assistindo esse vídeo, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal Investigação Policial. A gente vai estar transmitindo pelo YouTube e também nas páginas do Facebook Investigação Policial, no Instagram, @Investigação Policial. Mariana, Mariana é o seu sobrenome, né? Mas eu não consigo, quando eu falo com você, eu sempre penso na Mariana, porque é o sobrenome, né, da família. E é a forma que eu consigo. Sempre que eu penso, Vanessa, não, eu falo Mariana. Eu tenho salvo no meu telefone Mariana, não está salvo Vanessa. Tu acredita nisso? Acredito. Tá bom. Mas o que vale é lembrar. Com certeza. Tá bom? Então, eu agradeço. Peço que você mande um abraço para todos os seus familiares, suas irmãs, seu pai. Tá bom? Eu que agradeço. Uma boa noite. Deus abençoe. Beleza.